Pessoal, estamos aqui mais uma vez, não é? Mais uma aula. Sejam bem-vindos novamente. E estamos finalizando esse capítulo, certo? Na próxima aula a gente já vai começar com outro assunto. Assim, a gente já falou bastante, né, de agropecuária, o que é agropecuária, mas sempre citando algumas outras áreas do mundo, focando na América Latina. E agora a gente vai falar especificamente do Brasil, certo? Então, assim, como é um assunto que a gente já vem trabalhando uma sequência, muita coisa vocês já sabem, não é? E aí a gente vai, assim, abordando o que realmente, de fato, é mais significativo para pensar em relação à agropecuária brasileira, tá bom? Então, iniciando aqui, a gente já começa com esse mapa, não é? E esse mapa ele mostra para vocês as diferentes atividades que nós vamos ter na agropecuária brasileira, certo? Então nós vamos ter a pecuária extensiva, a pecuária intensiva, né? Nós vamos ter a monocultura, as pastagens, as florestas. Na verdade eu coloquei esse mapa aí, mas vocês podem estar olhando lá pelo da página 21 do próprio livro de vocês, tá certo? Então, o que seria a monocultura? Não é? É uma atividade onde você tem a prática de um só tipo de cultura, por exemplo, ou só soja, ou só milho, ou só feijão, né? E aí isso também é muito comum no Brasil, né? E aqui, ó, a produção de grãos, tá? Pega boa parte aqui da região Nordeste. E assim, por que é importante estudar esses conteúdos de geografia agrária, né? Porque de certa forma a produção agropecuária ela é muito importante para a economia de cada país, tá certo? Bom, nós temos aqui a agricultura familiar no Brasil, tá certo? A agricultura familiar é uma atividade bem diversificada, então nós, como vocês podem ver aí nessa tabela ao lado, nós vamos ter uma grande produção de variados produtos, certo? E esse tipo de atividade geralmente, né, é praticada por pequenos e médios proprietários, tá? E o interessante da agricultura familiar, né, no ambiente rural, é que ela evita um pouco o êxodo rural, certo? Ou seja, a gente sabe, né, estudamos em urbanização, que de 1950 para cá, boa parte da população que vivia no campo passa a viver e morar na cidade. E isso foi em, né, em consequência do êxodo rural. Então, você ter atividades agrícolas, atividades agropecuárias familiar no campo é importante, por quê? Porque evita essa saída, né, muito grande das pessoas, das poucas pessoas que ainda existem nesse espaço rural, certo? Na agricultura familiar, nós vamos ter práticas menos agressivas ao meio ambiente, tá? Principalmente devido ao pouco uso, né, de fertilizantes. E o mais interessante de tudo da agricultura familiar é que existe uma segurança alimentar, né? O principal objetivo da agricultura familiar é justamente a subsistência, é atender às necessidades da família. Aquilo que sobra é que se vende, tá certo? Além da agricultura familiar, nós vamos ter a agricultura empresarial e capitalista, que não foge muito do que a gente já viu aqui, né? Então, essa agricultura empresarial, no caso brasileiro, ela é voltada para a exportação, certo? Nós sabemos que o país é um dos maiores exportadores de soja, por exemplo, certo? Vai ter a presença da monocultura, ou seja, eu já falei isso aqui para vocês, né? Grandes propriedades de terra com um tipo só de cultura, o que não acontece na agricultura familiar. Que na agricultura familiar nós vamos ter uma diversidade de cultivos, certo? Da mandioca, do feijão, enfim, da batata, do milho, né? Envolvendo grandes extensões de terra, não é? E aí, principalmente a partir da década de 1960, né, que estava
essa década é associada também ao momento de urbanização e industrialização do país, nós vamos ter aí um aumento da produção, do que é produzido nesse ambiente rural, certo? E, claro, né, devido ao uso das tecnologias, das inovações, certo? E essa agricultura empresarial, ela usa muito o pacote verde, né? E esse associado aí ao pacote verde veio a ele os agrotóxicos, os alimentos que são transgêneros, né? Tudo que favoreça para o melhoramento da produção, né? E se há um melhoramento da produção, no sentido de aumento, a gente vai ter também mais lucro, certo? Mas, pensando do ponto de vista ambiental, né, ela acaba sendo mais agressiva para o solo, para as árvores e, consequentemente, a saúde, né, da população. Bom, falando de pecuária, quando a gente fala de pecuária, está relacionado, né, à criação de animais, e o Brasil se destaca, né? Eu coloquei aqui Brasil com B minúsculo, mas eu vou consertar no PDF para vocês, tá certo, gente? O Brasil se destaca a nível mundial, né, como setor pecuário. Nas décadas de 1990 foi onde a gente teve aí maiores investimentos, né, em tecnologia, e essa questão da pecuária ela é importante porque também movimenta bastante a economia, uma vez que a gente não só fica dentro do país, né, essa carne que é produzida através dos bovinos, muito vai para exportação, e isso gera renda. Então nós vamos ter nesse contexto, né, a agricultura intensiva e extensiva, tá? Na verdade, a pecuária intensiva e extensiva, certo? Bom, e passando aqui, ó, além da carne bovina, né, atualmente a gente tem aí a comercialização de outros produtos, como o leite e o couro, né? Isso pensando, advindo da pecuária, dos animais, tá? Mais recentemente a gente vai ter aí, né, na cadeia alimentar da população, a carne das aves, né, aves, melhor dizendo, que vem aumentado bastante, e o outro importante rebanho aí na estrutura alimentar do país é o suíno, certo? E aí é só para mostrar para vocês o quanto o agronegócio, né? Quando fala de agronegócio está envolvendo tanto a pecuária quanto a agricultura, eles são importantes para a economia e, consequentemente, o PIB do país, tá? Então isso aqui é mais para ilustrar para vocês, tá certo? Bom, gente, nós falamos, né, até agora dessa questão da agricultura, da pecuária, de como ela é familiar ou de grande porte. E, além disso, nós temos aí os problemas ambientais também no campo brasileiro, né? Uma vez que a produção aumenta, cada vez mais você vai estar mexendo, né, com essa terra. E quando não há um manejo adequado, não há uma forma adequada de cultivo dessa terra, a gente vai ter aí alguns problemas ambientais, certo? O problema deles está relacionado à poluição de lençóis freáticos, e essa poluição dos lençóis freáticos é devido ao uso muito grande, né, de agrotóxicos, porque além de afetar o solo, né, afeta o solo diretamente e, em consequência disso, os lençóis freáticos, né? Então a gente vai ter aí os nossos recursos hídricos comprometidos, certo? A produção agropecuária, ela exige também a retirada da cobertura vegetal, certo? E associado a isso, principalmente nos países, né, menos desenvolvidos, a prática bem tradicional ainda que é utilizada são as queimadas, tá certo? E tudo isso aqui em conjunto, né, vai comprometer a fertilidade do solo, certo? E, consequentemente, a gente vai ter aí
uma perda na nossa biodiversidade, né? E, bom, gente, e além de tudo isso que eu falei para vocês, a gente tem esse tópico aqui com um mapa mental, na verdade, para ficar bem assim, mais fácil de vocês compreenderem, certo? Dos grandes conflitos, né, que há no campo. Então, quando se fala dos grandes conflitos que há no campo, não foge muito do que a gente já conversou aqui, né, no histórico brasileiro de reforma agrária, né, entre as pequenos e médios proprietários, certo? Problemas relacionados à resistência de seguir as questões ambientais, né, com os povos indígenas, tá? A influência do Estado. Então, assim, esse mapa mental, ele mostra para vocês de forma bem ilustrativa tudo que a gente falou em termos de conflito ao longo desse capítulo, tá? Então, que vocês possam estar olhando aí bem direitinho esse mapa mental, tá certo? Então, gente, por hoje é só, tá? Agradeço demais aí a atenção de vocês mais uma vez. E qualquer dúvida, vocês já sabem que pode estar comentando lá no Google Sala de Aula, tá certo? Envia mensagem e confiram as atividades, tá? Eu vou em breve estar enviando a correção para vocês, mas já fiquem cientes que na próxima semana a gente já vai dar andamento no capítulo 22, certo? E não esqueçam de estar enviando as atividades, tá certo? Toda vez que tem aula, eu tô lá fazendo o check-up, olhando quem está enviando e vendo quem está enviando as atividades, tá bom? Até mais.